Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Centro Espírita Despertar da Consciência, nesta tarde de hoje. Hoje estamos reunidos aqui para realizarmos mais uma tarefa no nosso Centro Espírita. Traremos hoje uma palestra com o nosso irmão Geneildo, do Centro Espírita Fonte de Luz de Afogados da Engazeira. Seja bem-vindo. Que nós possamos aprender, nesta tarde de hoje, sobre o Evangelho de Jesus. O tema será Aspectos da Vinda do Cristo. E para darmos inícios, vamos começar com a prece, que a nossa irmã Cléo irá proferir. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que se faz presente, nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual. E agradecemos ao Mestre pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, nos reunindo para estudar, compreender e assimilar o seu Evangelho. Que estas máximas do Cristo possam tocar os nossos corações, especialmente nessa semana que antecede o Natal, em que nos preparamos para refletir, relembrando o nascimento de Jesus, e assim relembrando toda a caminhada, todos os ensinamentos, para assim, no nosso esforço diário de transformação, colocarmos em prática os ensinamentos. E te rogamos ao Mestre que envolva o nosso irmão em fluidos salutares, em fluidos amorosos, para que ele possa fazer uso de palavras simples e esclarecedoras, que nos toque o coração, nos trazendo ânimo, perseverança e compreensão dos ensinamentos. Que a tua paz e que a tua harmonia se faça presente durante toda a palestra. Que assim seja. Estamos respeitando as normas da pandemia, respeitando o espaço, mas nós pedimos aos irmãos que coloquem celulares no silencioso, para que tenhamos uma boa palestra, sem imprevistos. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer pelo convite, estar aqui mais uma vez e nessa retomada, né, diante dessa situação que a gente vive. É uma situação importante, porque nos tirou de uma condição que vínhamos, de uma rotina, para um aspecto diferente, de pensarmos o nosso cotidiano individual e coletivo. Mas é muito bom retomar a esse contato mais direto, porque a gente vem conversando, né, via internet, mas falta alguma coisa. A gente assiste um vídeo, é importante aquele conhecimento, mas tem algo que só um momento como esse proporciona para nós. Nos reunir, nos encontrar, estarmos perto. E um dos aprendizados foi esse, da gente compreender o quanto faz falta um abraço. Então, minha vontade aqui seria abraçar todo mundo, como de costume, como a gente vinha fazendo, mas precisamos, por enquanto, né, aprender a importância que é esse contato, esse abraço, né, tão necessário entre nós. Bom, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, como me foi pedido, sobre o momento que vivemos, né? Natal, que não é Papai Noel, Natal, que é o nascimento do Cristo, a vinda do Cristo. E tem alguns aspectos, né, dessa vinda do Cristo que nós vamos estar conversando hoje, vamos estar dialogando, né, sobre o nosso Mestre,
sobre essa vinda e tudo que envolveu, né? Toda a vida do Cristo. Mas a gente, antes de entrar no assunto, é importante nós pensarmos que somos espíritas. Qual o diferencial que existe na doutrina espírita de quem adota para a sua vida a doutrina espírita? Qual o diferencial? O diferencial é a dúvida, que, como diz Raul Teixeira, o espiritismo, ele é para quem tem dúvida, porque para quem tem certeza, não está aqui. Você tem que ter dúvida, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, porque a base, né, da maioria das religiões é a certeza, é alguém que diz e você segue o que alguém diz. Nós, espíritas, seguimos uma outra linha, a linha do ter dúvida, do pesquisar, e esse material aqui, que hoje estamos trazendo, é um material para análise, para submeter uma lógica, para pensar sobre, não é verdade absoluta. Então essa é uma busca de cada um. Tem outra frase que eu acho interessante, se eu não me engano, não lembro quem foi o palestrante que disse, mas ele fala assim, lembrei, foi André Luiz. Então André Luiz, não um espírito, André Luiz é um palestrante, né, de Recife, e ele disse o seguinte, o espiritismo, ele é individual, ele não é coletivo, porque a visão que eu tenho, a minha busca dentro do espiritismo é diferente de cada um de nós, é uma busca diferente. Eu busco uma coisa, você busca outra, mas a gente se encontra. Isso é o que dá essa riqueza, né? Essa busca. Então, para a gente iniciar, Kardec traz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 14, no item 6, ele fala da fé, e ele faz de dois aspectos, a fé religiosa e a fé inabalável, que tem uma condição para isso. Então ele diz que a fé, ela necessita dessa base. Eu tenho que ter uma base sólida para que eu compreenda os processos, porque se eu não tiver essa fé com raciocínio, com uma base que eu construí, eu vou ser um incrédulo, porque na maioria das religiões que a gente vê, são pessoas que seguem rituais sem um raciocínio lógico. Esse é um diferencial da doutrina espírita, raciocinar, encontrar uma lógica nas informações e em busca daquilo que me incomoda. E como Kardec diz, essa é a fé raciocinada, porque ela não é uma fé que eu acreditei em algo que alguém falou, mas tem uma lógica, tem um raciocínio por trás. E foi dessa forma que Kardec transcreveu para os livros, né, todas as informações trazidas pelos médiuns, pelos espíritos através dos médiuns. Então, foi assim, método científico. Qual o método científico, né? Qual a metodologia? Eu levanto uma hipótese, eu testo aquelas hipóteses, submeto a uma repetição, e aí eu extraio um resultado para poder eu afirmar. Eu não afirmo de cara. Então Kardec fez esses experimentos, sabemos disso. Então a fé na nossa vida, no nosso cotidiano, precisa seguir essa metodologia que Kardec traz. Assim a gente alcança a fé raciocinada, a fé inabalável. Porque quando eu tenho uma fé que ela é baseada em informação do que alguém disse, eu apenas sigo sem raciocinar, na hora que chega uma outra informação, eu vou seguir aquela informação, eu vou sair seguindo cada um que me diz alguma coisa. Então eu acabo por me perder e por me tornar um incrédulo, frequentador de alguma casa religiosa. E aí, Jesus, ele disse que não veio destruir a lei e nem os profetas. Está em Mateus, né, capítulo
5 e o versículo 17 e 18. Então ele traz, Mateus escreve de que Jesus fala: olha, eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Então Jesus não veio assim, não, acaba tudo e a partir daqui. Ele vem dar continuidade. E essa continuidade não é transformar a lei. Que lei ele está se referindo? As leis naturais, as leis de Deus. Ele não veio destruir nada disso, permanecem, são imutáveis. Então Jesus vem dar uma continuidade. E aí a gente lembra de Moisés. Veja, Moisés, ele escreveu algumas leis, e a gente, quando fala de Moisés, vem logo à mente olho por olho, dente por dente, como se só fosse isso que ele tivesse escrito. Mas Moisés escreveu muito mais. Inclusive todas as leis que nós temos hoje, que regem a humanidade, na questão civil, por exemplo, e outras linhas, né, que regem a humanidade, que organizam, foram as leis disciplinares que Moisés trouxe para nós. E também as leis de Deus, as leis naturais. Essas leis que Jesus disse que não veio destruir. Só que essas são imutáveis. Os 10 mandamentos até hoje permanecem os mesmos. Mudou algum? Os mesmos. Porque não muda. O que é uma lei natural não muda. Então, e aí no capítulo 1, sim, aí só complementando, né, aqui no capítulo 1, no item 2, ainda nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ainda escreve um item lá: aliança da ciência e da religião. Então, mais uma vez, afirmando de que a gente precisa trazer para a nossa vida um método científico, o método da ciência, da comprovação, para que a gente construa essa base. Por que você é espírita, acredita no ensinamento dos espíritos? Por quê? Você sabe dizer o porquê. Você precisa saber. Porque se foi porque um palestrante disse, não porque alguém, não porque minha vizinha segue, porque meu parente não tem sentido. E Kardec vai falar disso em outros momentos, falando dos tipos de espíritas que existem. Mas ele diz o seguinte, que falando ainda sobre Moisés, isso é Kardec que escreve, dizendo que Moisés ele se viu obrigado naquele momento a fazer leis rígidas, como aquele olho por olho, dente por dente, e a trazer uma visão de um Deus que pune, porque ele não estava lidando com as pessoas no nível que estamos hoje, na condição que estamos hoje, com o nível de civilidade que temos hoje. Ele estava lidando com pessoas muito rudes e que só entendiam aquela linguagem. Então foi preciso trazer algo muito forte, impactante, para poder que as pessoas temessem. Então vem Jesus, como ele diz, não destruir, mas dar uma continuidade. A continuidade é trazer uma visão sobre Deus de amor, que sempre foi. Só que Moisés, as pessoas naquela época não compreenderiam essa lógica de um Deus de amor. Seria um Deus fraco para eles. Mas agora compreendemos. Qual a diferença entre ser fraco e ser forte? E aí, o Cristo, ele não é, como Kardec escreve ainda no capítulo 1, no item 4, que ele não é um simples legislador moralista. Ele não é. O que diferencia Jesus de outros profetas que vieram antes dele e anunciaram também o reino de Deus? O que diferencia é que os outros falaram, Jesus viveu. Inclusive, Chico, certa vez, revela de que interrogou Emmanuel, por quê? Por que Jesus quis? Jesus poderia ter vindo, né, passava a sua mensagem, fazia como muitos outros profetas, falavam, mas não sentir na pele tudo aquilo.
E ele disse que Jesus quis, foi a desejo dele, sentir tudo no máximo que nós pudéssemos sentir. Não há nada de que nenhum de nós, seja encarnado ou desencarnado, sinta que Jesus não tenha sentido. A dor física, inigualável. Não há dor física que nenhum de nós tenha sentido que seja maior do que a do Cristo. Física, de pessoas muito rudes que submeteram ele a tantas torturas. E as dores psicológicas, aquelas dores da traição, de ser abandonado, de na hora mais difícil, os amigos que o acompanhavam, cadê? Então, veja, não há nada que nós possamos, não há nada do que reclamarmos diante do que Cristo passou. Então, Cristo não é apenas um legislador moralista, é alguém que nos ensina pelo exemplo, porque viveu. Então, mas ele também falou que de todo o exemplo que ele viveu e também do que ele falou, ele não disse tudo. Porque vamos lembrar, se na época de Moisés o pessoal era muito rude, na época do Cristo melhorou um pouco, porque a humanidade avança, mas nem tanto. Ainda existiam muitas pessoas rudes. Então na época do Cristo não tinha esse nível de comportamento que nós temos hoje, de importância do que nós temos hoje ao ser humano. Era um mundo mais brutal. Então ele não tinha como revelar determinadas coisas. E aí cabe a quem? Aos espíritos, através dos médiuns, revelarem o mundo espiritual, revelarem Deus. Inclusive começa assim o livro dos Espíritos, né? Quem é Deus? Então eles nos revelam e nos dão essa base. E principalmente nos trazem de que tudo que nos rege aqui são as leis naturais, com uma força viva que nós não compreendemos ainda, não conseguimos mensurar, mas sabemos que existe. Então, tudo está escrito na codificação, tudo. Não basta ler, a gente precisa mergulhar, a gente precisa estudar. E aí, quando a gente não mergulha, não entende os fenômenos, a gente cai no campo do maravilhoso, que foi isso que foi feito da imagem e da vinda do Cristo para cá. Nós, hoje, temos esse conceito de querermos nos melhorar, de querermos ter uma fé raciocinada, mas que fomos nós nas outras encarnações? Onde estávamos? Né? Então, toda essa informação que nos foi trazido do Cristo foi de alguém que não era humano. Alguém, assim, que fazia mágica, assim, que curava as pessoas com... Nada disso. Veja, isso foge às leis naturais. A gente vai ver aqui para frente algo mais detalhado sobre isso. O importante é que a gente compreenda de que tudo que o Cristo viveu aqui, tudo que Jesus nos ensinou, foi através das leis naturais. Não há nada de sobrenatural, nada de diferente, nada que nenhum de nós não possa fazer. Não fazemos ainda porque não temos essa condição, mas está tudo dentro das leis naturais. Bom, essa é uma parte introdutória, para a gente agora mergulhar nessa vinda do Cristo. Há um livro chamado O Sublime Peregrino, que Ramatiz traz, que ele fala de que o Cristo, ele precisou se utilizar de todas o seu potencial para não ter uma desencarnação prematura. Por que a desencarnação? Pelo simples fato dessa matéria que nós hoje ocupamos, é o que há de mais denso. Depois dessa matéria não tem outra, não tem um corpo mais denso do que isso. A partir daqui nós vamos perdendo corpos à medida que evoluímos espiritualmente. Então, imagine
essa matéria que às vezes nós nos sentimos incomodados quando queremos ampliar a nossa capacidade mental, quando estudamos, quando conseguimos entender a vida espiritual, a gente começa a ficar meio sufocado nessa matéria. Imagine o espírito do porte do Cristo. O quanto ficou, o quanto teve que se conter ali. E aí, ele diz que o ritmo do metabolismo da vida espiritual ultrapassava o limite áurico de toda a humanidade. Então, quem comanda o nosso corpo é nosso espírito, sou eu, espírito. Então, esse corpo aqui é só matéria, sou eu que comando ele. Imagine o espírito no porte do Cristo, comandando o corpo. Então, é num limite, é numa frequência diferente da nossa. E aí, ele precisou, de fato, aí ele faz uma comparação aqui. Assemelha-se a um raio de sol tentando acomodar-se numa vasilha de barro. Tamanha diferença que há do nível espiritual de Jesus para essa matéria que hoje é o nosso veículo de aprendizagem. Então, a mente dele vivia hipertensa. Veja, como disse, muitas vezes a gente começa a pensar na nossa vida espiritual, a gente começa a pensar de onde eu vim, para onde eu vou, né? Começa a levantar essas hipóteses sobre o nosso eu espiritual, e a gente começa a se sentir meio agoniado assim, porque diz, poxa, eu tenho muita limitação aqui, porque as notícias que nós temos do plano espiritual é no outro nível, as coisas se dão no outro nível. Imagine um espírito no porte de Jesus, imagine a pressão que é ele ter que conter. E por isso ele recorria aos jejuns periódicos, ele vertia suor e sangue em alguns momentos, como um mecanismo do corpo conter-se, tentar ali adequar o corpo a uma condição vibratória altíssima daquele espírito. No momento da desencarnação, a gente ouviu de que teve aquele, alterou o tempo, choveu na época, o céu escureceu e tal, tem todo esse relato, e dizem que aquele momento, foi o momento do rompimento, do laço que liga o espírito ao corpo. E veja a dimensão desse espírito. Tiveram que as forças astrais, o grupo de espíritos que acompanhou a encarnação do Cristo, conter essa onda de energia na liberação do momento do rompimento, para não alterar completamente o planeta, para não detonar tudo. Então imagina, nós estamos falando de um espírito com uma energia muito grande, num nível que nós não conseguimos imaginar, é outro nível. Então, para conter essa pressão mental desse espírito, muitas vezes nesses jejuns periódicos que ele fazia, vertiam suor e sangue. Era uma forma de baixar essa pressão arterial para que o corpo suportasse. E lembrem, é um corpo quase perfeito, porque Jesus não tinha doença alguma. Foi o corpo mais perfeito que foi possível elaborar com essa matéria que nós utilizamos hoje. E mesmo assim, ainda foi essa dificuldade. Porém, Jesus não diferencia-se de nós no quesito evolutivo. Ele também teve uma imaturidade espiritual, vamos dizer assim. Passou pelos processos de aprendizagem. Então, Jesus não foi o Filho de Deus escolhido e privilegiado por Deus para já nascer um espírito evoluído. Não. Só que onde ele evoluiu, o planeta, a galáxia em que ele evoluiu já nem existe mais. Para a gente ter ideia da idade, do tempo que existe por trás dessa, até chegar essa evolução aí. Então estamos a caminho, nós também. Jesus se preparou durante apenas 1000 anos para vir para cá. 1000 anos de preparação para conseguir
diminuir, se conter para poder encaixar no corpo físico. Porque Jesus não tinha mais a necessidade de encarnar, não tem mais. Ele só veio para cá para nos mostrar qual o caminho, mas não foi uma necessidade dele. Então, imagine o tamanho esforço de passar 1000 anos se preparando para vir. Só que 1000 anos para nós é muito tempo. Para o espírito evoluído, a contagem de tempo é bem diferente. Então, para ele foi pouco tempo, né? Que para nós é bastante. Então, a frequência vibratória dele muito alta, né? E interessante que essa descida de Jesus para cá, ela foi uma etapa, apenas uma etapa, um projeto. Jesus vem lá, dá um exemplo e vai embora e não, foi um projeto. Quando a gente vai aqui em Isaías, no Antigo Testamento, já havia a citação da vinda do Cristo. Então Isaías já citou essa vinda de Jesus. Miqueias também já havia essa citação. E depois que Jesus veio, deu esse exemplo para nós, o que aconteceu após? Uma sustentação para que não caia no esquecimento. Porque se Jesus fosse crucificado nos dias de hoje, seria apenas uma notazinha num blog qualquer. Olha, foi crucificado, é mais um crucificado. Apenas isso, mais um crucificado. Porque a gente às vezes pode cair no equívoco de achar que crucificou Jesus. Naquele momento todo mundo se deu conta, era ele. E não foi assim. Então passou-se, os evangelhos foram escritos 60 anos depois, 30 anos depois, começou a se escrever o que Jesus disse, né, pelos discípulos, por seus discípulos. Então veja que houve um tempo após, e depois dos evangelhos, quantos foram crucificados, sustentando aquela mensagem, levando aquela mensagem às pessoas. Paulo vem depois, e tantos outros que a gente pode citar. Então isso tudo estava dentro de um projeto. Então a gente às vezes pode cair no equívoco de achar que foi as coisas pontuais e que as coisas vão acontecendo assim aleatório, mas há um planejamento. Tudo isso para que a gente saia dessa condição de se sentir injustiçado, coitadinho, de reclamar de alguma coisa, né? Onde a gente, conversávamos há pouco, né, antes da palestra, de que a gente muitas vezes escuta aí na rua um monte de gente reclamar da situação que vivemos hoje. Olha, será que eu mereço estar passando por esse processo, essa pandemia? Isso incomoda muito. Ou então me descobri com Covid e agora eu entro em desespero, eu começo a reclamar, achar que eu não mereço isso. Ninguém, nós ou escolhemos ou fomos trazidos para viver esse momento. Quem está aqui e quem desencarnou vítima da Covid, estava tudo planejado, a não ser que você faça uma busca. Eu não acredito nisso, agora aí é outra coisa, é uma busca. Você pode alterar, porque você tem livre-arbítrio, como pessoas cometem suicídio. Porém, a gente tem que sair dessa condição de, olha, mas por quê? O que eu fiz para merecer isso? Tudo está dentro de um planejamento. Nós só estamos aqui encarnados porque alguém que nos ama muito intercedeu por nós. E nossa vinda para cá está dentro de um planejamento. Cada um de nós. Cada coisa que passamos. Então, e a vinda do Cristo, ela também não foi assim, tudo muito tranquilo, não. Porque aqui no nosso planeta, nós temos as forças que convergem, que nos impulsionam para um lado ou para o outro, e a gente é quem faz as escolhas. E houveram muitas tentativas de impedir a vinda do Cristo. Muitas. Porque muitos irmãos
que ainda não descobriram a importância para eles próprios de adotarem o amor para suas próprias vidas. A gente identifica isso claramente nas reuniões mediúnicas. E esses irmãos que ainda não descobriram o amor, e muitos deles são altamente inteligentes, porque ter inteligência não é sinônimo de ter amor, são coisas distintas, tentaram impedir a vinda do Cristo. E Jesus muitas vezes teve que mobilizar muitas energias de auxílio no campo espiritual, da luz, do amor, para criar barreiras de proteção ao Cristo e a todos que estavam em volta dele, porque a tentativa foi grande de fazer com que fracassasse esse projeto do Cristo aqui entre nós. E quem tentou fazer isso? Nós que eu estou dizendo, seres humanos que habitamos nesse planeta, que aqui nós temos aqueles que desejam progredir, aqueles que estão no sentido contrário, não querem, têm consciência, mas não querem e tentam prejudicar, tentam atrapalhar, e tem os ignorantes que seguem, esses que não querem porque estão desorientados. Então é essa composição da humanidade, encarnada e desencarnada. E esses mais inteligentes que querem ir no sentido contrário tentaram de todas as formas. Porém, hoje sabemos que o bem sempre vence. Então, mas nós jamais, segundo a afirmativa de Ramatiz, isso tem a lógica, jamais nós podemos avaliar qual foi o tamanho do esforço feito por Jesus. Tem uma pergunta interessante. Qual foi o maior esforço que o Cristo fez durante a sua vinda para cá? Qual foi o maior esforço? Há de se dizer que foi a cruz, né? Foi chegar aqui. Esse foi o esforço. Porque a cruz, dor física, para um espírito do nível de Jesus, quem reclama dor física somos nós, que ainda estamos identificados com isso aqui. Mas quem tem um projeto pela frente não sente dor física. Quer dar uma prova? Quem tem filhos aqui? Se você vê seu filho numa situação de perigo e você está descalça, totalmente, mas seu filho está ali se afogando e no meio do caminho está cheio de espinho, você deixa ele se afogar para não furar os pés? Quando você for lembrar da dor, é capaz de você estar sem os pés, mas você salvou seu filho. Não é? Imagine alguém assim que você ama seu filho. Imagine, a gente não consegue imaginar, mas o amor que o Cristo tem por nós. O que significa uma dor física numa cruz? Nada. Agora, o esforço de sair de uma condição, de uma evolução, de alguém que nem precisa mais encarnar, que nem corpo físico tem mais, nem perispírito tem mais, e se preparar 1000 anos para vir para cá, esse é um verdadeiro esforço muito grande. Trazer esse exemplo para nós. Nós não temos, por enquanto, condições de avaliar o tamanho desse esforço. Bom, essa citação eu acho interessante, porque nos remete a um raciocínio numa outra lógica. Ele diz o seguinte, que a consciência espiritual nossa, à medida que cresce esfericamente, não é crescer numa direção. Ele fala esfericamente, porque eu posso crescer na direção da inteligência ou da moralidade. Eu posso ser inteligente e extremamente mau. Ou eu posso ser muito bom, mas não tenho a inteligência, precisa do conhecimento material também, conhecimento do porquê das coisas. Então, quando a gente cresce esfericamente, funde os limites de tempo e espaço. O que nós fizemos agora, esse exercício que a gente fez agora, de pensar o esforço que Cristo deve ter feito, mesmo não sabendo como nos colocou, nos tirou daqui e nos colocou, extrapolamos o tempo, esse limite,
entre tempo e espaço. Então a gente não conhece, mas a gente imagina que foi muito grande. Para atuar em outras dimensões indescritíveis. A gente não consegue descrever a dimensão do Cristo, mas a gente consegue imaginar. A gente hoje está aqui, encarnado, mas a gente consegue imaginar, a partir dos conhecimentos que temos, qual é o nível, né, o que vai nos acontecer quando desencarnarmos, porque temos relatos, né, que nos colocam numa outra dimensão. Abrange então cada vez mais a magnificência real do universo, era si mesma, e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Ou seja, eu consigo olhar para o Cristo, para os espíritos evoluídos e olhar para mim. Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo para seguir os passos que o Cristo veio aqui e foi exemplo? Eu passei por uma situação de decepção na minha família, de traição, de mágoa, do que seja, e Cristo, o que passou? O que eu faço? O que Ele fez? Então eu começo a fazer esse contraponto e começo a me ver, eu começo a me modificar a partir daí. Vamos falar da infância do Cristo. Vamos lá. Como é que vocês acham que era Jesus criança? Como era essa criança? O Cristo, um espírito nesse porte, como vimos até agora e imaginamos até agora, criança. Ele causava muita aflição aos pais. Aflição, como assim? Veja, para a gente entender melhor, a gente não pode imaginar Cristo criança nos dias de hoje. A gente precisa imaginar o Cristo criança naquele período de pessoas muito rudes, pessoas muito ligadas aos costumes, né? Aos rituais. Por exemplo, você tinha que lavar a mão antes de comer, não fazia nada no sábado e tantas outras coisas. Mulheres não podiam comer à mesa junto com os homens. As prostitutas e as pessoas de classes mais eram rejeitadas, né, com os leprosos, enfim, essas pessoas que não se enquadravam num determinado perfil eram literalmente rejeitadas. Então aí vem Jesus, criança ainda, mas é esse espírito que a gente sabe, e provoca as pessoas a refletirem. Uma criança fazer isso, imagine, hoje a gente já começa a dar mais importância a essas crianças que nascem com QI maior, porque hoje nossos filhos, eles estão dando lição na gente, ou não? Quantos filhos a gente vê por aí passar lição de moral nos pais? Mas nessa época não era assim. Quando eu era criança, não era ainda bem essa lógica. Eu acho que tem gente aqui mais ou menos da minha idade. Então a gente lembra como é que a gente era criança. Menino não tinha vez não. Menino tinha sua limitação ali. Hoje a gente vê crianças que são espíritos que já avançaram em outros níveis. Não só para violência ou para prostituição ou outras coisas, mas no sentido da inteligência moral. Estão vindo diferente, mais evoluído que nós. Está claro isso. Imagine Jesus naquela época com esse povo conservador, chegando lá e dizendo, apontando as falhas de cada um. Então ele causou muita aflição quanto a isso, porque era um espírito de outro nível, né? Aqui. Então, se a gente imaginar naquela época, a gente começa a ter uma noção da dimensão que ele era. Ele, desde muito cedo, ele tinha essa convicção com a sua missão, nunca fugiu dela. Essas informações nesse livro, Ramatiz diz que fez uma busca na biblioteca sideral, né, onde tem acesso a uma biblioteca. Imagina, você tem uma biblioteca onde toda a história da humanidade se encontra lá, e você conseguir fazer esses relatos. E ele diz que ter encarnado nesse período e ter lembranças próprias além do que ele pesquisou. Por isso, esses escritos.
Então, ele diz que o Cristo nunca fugiu do seu projeto, do seu objetivo. Sempre foi um exemplo, desde criança, desde muito pequeno. Ele fez um curso de alfabetização, um curso simples, muito simples. Por quê? Porque ele não conseguia se encaixar nos métodos de aprendizagem da época. Imagine, então o Cristo, mesmo a gente quando esquece do passado, mas a gente tem crianças que aprendem assim, vai com pouco tempo já sabe ler, escrever e tal. Tem outros que vai e não consegue, são analfabetos funcionais, né? Até conclui ensino médio de repente, mas nem lê bem, nem escreve bem, por conta do acúmulo do Espírito. Imagine o Cristo. Então ele fez um básico ali, mas não conseguia, né? Não dava, ele estava lendo. Então ele fez só esse cursinho básico e ele era tida como uma criança que tinha uma capacidade incomum para a época, né? Que hoje estão vindo muitos assim, mas naquela época era incomum, toda criança era daquele jeito ali. E escandalizava muita gente com esse comportamento dele. Sentia muita dificuldade, né, para estudar daquela forma e era vista como uma criança problema, criança problemática. Olha, aquele menino é danado, ele se mete onde não deve, tem os adultos, ele não brincava com as crianças, ele queria estar só onde estão os adultos. Então esse era o comportamento, sempre levando essa mensagem do Cristo, né, mensagem de amor. Eu estou passando rápido, sei que não está dando tempo nem ler tudo, mas esse material, se vocês quiserem, já está aqui no computador, para dar uma lida depois. É um material bem rico. Então, e ele tinha uma característica de atrair os animais. Onde ele estava cercado de animais. Curiosamente, até animais ferozes se aproximavam dele. Ora, aqui a gente já vê, tem pessoas que têm essa capacidade. Um animal pode estar, o cachorro, por exemplo, o gato, enfim, não importa o animal, onde está, os animais se aproximam. Aquela aura envolve todo mundo. Francisco de Assis é um exemplo. Então, imagine o Cristo. Então, desde criança ele fazia isso, né? Tratava e fazia o possível para proteger os animais. O que era que ele se alimentava? O menino Jesus se alimentava. Pãozinho com mel e figo, né? Mel de abelha, bolinhos feitos de polvilho, e ele não comia carne, era avesso à carne. Ele ainda recomendava para alguém comer peixe, era muito comum na época, afinal ficava ali, né? Tem um rio enorme, o pessoal via muita pesca, ele até aconselhava peixe, mas ele não comia peixe. E carne de forma nenhuma, isso aí ele também desaconselhava. Então, esse relato eu achei muito curioso, porque o que as pessoas que eram curadas por Jesus sentiam na hora que estavam sendo curadas? A gente vai até às 5, é isso? Vamos lá. Então, o que as pessoas sentiam? Ótimo. Então veja só, aí o que as pessoas relatavam? Aqueles que tinham contato com Cristo e recebiam aquela cura, o alívio de suas dores, né, dos seus problemas físicos, morais, e o que fosse. Diziam que o fulgor de seus olhos penetrava-lhes a medula, qual energia crepitante, transmitindo-lhe misterioso potencial de forças desconhecidas e fazendo eclodir de seus corpos a vitalidade adormecida. Os malfeitores e delinquentes não escondiam o seu terror diante desses mesmos fulgores veementes e lhes punham a descoberto na alma os cortejos e vícios, pecados e hipocrisias.
A gente consegue imaginar isso? Você se aproxima do Cristo e aquela energia lhe invade de que era comum pessoas começarem a chorar só pela presença dele. Tamanho amor que irradiava dele. Então, e aí a gente começa, essa questão, eu creio que não vai dar tempo, mas lá na frente a gente poderia ver mais detalhes, onde a gente começa a pensar em nós hoje, né? Os passes, como é que a gente faz? A gente às vezes cai no engano, pode cair no engano de achar que nós temos uma ação incisiva sobre alguém, mas nem Cristo tinha. Vamos reler aqui. Ele diz o seguinte: essa energia que saía dele, que ele disse que afetava a medula. Imagina, você senta na espinha, né? Aquela energia aí fazendo eclodir dos seus corpos a vitalidade adormecida. Veja, a gente começa a entender por que nem todos são curados, por que nem todos foram curados por Jesus. Por que nem todos que procuram a casa espírita com um problema qualquer alcançam a cura ou o alívio? Por quê? Porque é necessário que dentro das pessoas que buscam essa cura já tenha a energia predisposta à cura. Se não tiver, ninguém consegue. O Cristo não fazia isso. O que ele fazia era, lógico, com a sua energia, com o seu equilíbrio, ele motivava essa energia que a pessoa já tinha, só que a pessoa não conseguia sozinha. Então ele era muito mais um motivador. É como alguém que cavou um buraco, entrou lá dentro e está lá dentro do buraco. Ele até tem força para sair lá de dentro, mas ele já está tão desanimado quando olha para o buraco que desiste. Aí quando vem alguém que diz: vamos, você consegue, vamos lá, chega. A pessoa se motiva e sai. Às vezes a pessoa não mexeu um dedo, apenas a presença da pessoa, um aconselhamento fez com que a pessoa saísse do buraco. Então os milagres que Cristo fez foi nessa linha. As pessoas que buscavam Ele, nem todos foram curados, nem todos alcançaram a cura. Por Ele, não. Pela própria energia da pessoa. Às vezes queria uma cura, às vezes eu quero ver. Já ouvimos, eu não sei se isso acontece aqui, mas a gente às vezes escuta alguns irmãos que dizem: olha, eu ouvi dizer que tem um tratamento espiritual lá no centro, eu estou sentindo uns problemas aí, eu quero ver se esse negócio funciona, eu vou lá para ver se funciona. Imagine, qual a condição, qual a energia que essa pessoa está trazendo. Então, por isso que nem todos alcançam. Então nossos passes, nossas curas, elas se dão muito mais por uma motivação daquela energia que o outro traz. Se o outro não traz, a gente não tem que se sentir frustrado por não alcançar o alívio, pelo menos o alívio daquela pessoa. Então, e ele fez várias curas, né? Claro, Jesus, conhecedor, né, todas as leis naturais, e com todo esse amor, com toda essa energia, ele fez várias curas, mas sempre nessa lógica. E ele sempre dizia ao final: a tua fé te curou. O que ele queria dizer com isso? A tua fé foi só a fé de buscar, de procurar Ele? Não. A tua fé, a tua energia, o desejo de ficar bom que tu tem aí foi o que te curou. Eu só motivei. Eu fui o estímulo para que você se curasse. Porque nós é quem controlamos o nosso corpo. Nós, espíritos, é quem controlamos o corpo que a gente habita. Só que às vezes, como disse no exemplo, a gente se sente desmotivado. Não consigo. Realmente, não consegue. Mas quando eu digo: não, eu consigo, eu vou, aí eu alcanço. Veja, eu quero tentar passar rapidinho, gostaria muito de detalhar isso aqui, mas tem umas informações aqui que elas vão na linha da gente submeter a lógica. Para a gente imaginar o Cristo agindo conforme as leis naturais, e não como um super-herói, não como alguém superdotado, fazendo coisas que ninguém consegue fazer. Opa, não é isso.
Uma dessas é a... Tem alguma interferência aqui? Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu achei que era um celular, alguma coisa. Deve ser. Então veja só. O que acontece aqui, em relação tem algumas questões aí. Em relação ao desaparecimento do corpo de Jesus, tem vários discípulos, vários profetas antes de Jesus que tiveram também atribuído o seu nome a um fato assim mirabolante, como por exemplo Enoque foi arrebatado aos céus, né? Elias subiu em um carro de fogo e por aí vai. Então esses relatos que vocês estão vendo aí são relatos do Antigo Testamento, porque havia necessidade das pessoas, para que as pessoas reconhecessem de que aquele que veio trazer uma mensagem era de fato um profeta, ele não poderia morrer de uma forma comum, senão não tinha credibilidade. Por isso dizem que o que aconteceu com o corpo do Cristo? Já parou para pensar nisso? O que aconteceu? Voltar para o corpo ele não voltou, porque isso não é possível. Ninguém volta para o corpo. Uma vez rompeu o laço que liga o corpo, não tem mais como voltar. O que aconteceu? Então o corpo do Cristo de fato desapareceu, tiraram e ele está enterrado em algum lugar. Normal, a matéria comum, era uma matéria igual à nossa. Agora, ele reapareceu como? Quem aqui já ouviu falar nos processos de materialização? Comum. Tem casas espíritas que trabalham com isso. Hoje a gente entende que basta o fluido do médium, o médium que tem essa capacidade de exalar ectoplasma, os espíritos usam esse ectoplasma e se materializa. Se fosse uma reunião para esse fim e tivesse aqui um médium com essa capacidade, poderia se materializar algum espírito aqui e a gente conversaria normalmente. Cristo fez isso. Lógico, o Cristo não precisava nem de outro médium, né? Estamos falando de Cristo. Um espírito que domina muito mais outros conhecimentos. Então, esse foi um processo natural, para quebrar essa coisa de que o que aconteceu com o corpo dele, né? A ressurreição de Lázaro, isso a gente já ouviu falar, era um estado de catalepsia, não era morte. Depois que morre mesmo, rompe o laço, não volta. Então, o que Cristo fez? Um passe, e conseguiu com a sua energia fazer ele despertar. Mas não havia desencarnação de fato. A multiplicação dos pães e dos peixes, o que aconteceu? Veja, estamos falando de pessoas. Se hoje a gente chegar numa comunidade pobre, bem humilde, onde as pessoas têm muita dificuldade, e levando cestos de pão e peixe, e dizer, é para vocês, peguem, qual a chance de eles dividirem por igual? Mínima, né? Provavelmente o que vai acontecer, eles vão avançar e vão pegar uma parte, uns levam muito, outros ficam sem nada. Se hoje acontece isso, imagina na época do Cristo. A multiplicação dos pães e dos peixes foi apenas uma organização que Jesus fez e disse aos discípulos, olha, pega os pães e os peixes, divide em cestos e sai distribuindo por igual, faz fila e dá uma quantidade igual para cada um. Quando eles fizeram isso, acharam que tinha, olha, foi um milagre, porque não daria, quando viram tanto de, mas como ele dividiu e organizou, deu. Só que nos escritos, lembrem, precisaria passar o caráter de alguém com uma capacidade diferenciada. Aí botaram só 3 pães e 2 peixes, não foi? Na verdade não era só 3 pães e 2 peixes, era uma quantidade de pães e peixes que era suficiente, mas se tivesse liberado para todo mundo, não tinha dado. Como Jesus organizou, foi o primeiro exemplo de organização, viu? Então, deu para todo mundo. Então, o milagre está escrito aí. Não há milagre assim.
Porque ninguém consegue multiplicar. Se eu tenho aqui essa máscara, eu não consigo fazer outra máscara aparecer aqui, a não ser que eu tenha pano, que eu tenha uma máquina. Então, é um processo natural. Então, se a gente não mergulha, a gente começa a pensar que Jesus era um ser mágico, fazia mágica, né? Isso não existe, né? Pelas leis naturais, e ele mesmo disse que não veio, né, destruir a lei. Então, foi tudo um processo natural. As curas, né, tudo, já falamos disso, né, foi por um processo de estímulo da vitalidade da própria pessoa. Andar sobre as águas. Veja, existia naquela época dois caminhos para se ir para os povoados. Um caminho que ia pelas águas, beirando os lagos, e outro caminho que você ia rodeando, ia por fora. Jesus fazia sempre a opção de andar pelo caminho das águas, que era o caminho onde você tinha que pisar nas águas. Por quê? Os vilarejos ficavam próximos ao rio, e aí quando enchia, cobria a estrada, e você tinha que literalmente andar por cima das águas pela estrada. E isso, antigamente, a forma, não tinha blog, não tinha internet, não tinha WhatsApp, ninguém filmava nada, então era a história contada. E vocês já brincaram do telefone sem fio, né? Você fala no ouvido do outro e vai, aí chega diferente. Essa história até hoje é conhecida, né, nos registros históricos como esses dois caminhos: o caminho das águas, onde você anda sobre as águas, e o caminho que você desvia. Isso aí, porém, é mais longe. Como Jesus andava por aí, criou-se a história. Aproveitaram essa história para criar a ideia de que Jesus andava sobre as águas. Quem anda sobre as águas? Quem já andou até hoje sobre as águas? É uma lei natural. A lei da gravidade vai lhe puxar para baixo. Então, essa história que foi, né, transformada. Bom, tem aqui umas... eu queria falar disso aqui, mas, enfim, não vai dar tempo. Eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir, também não vai dar tempo. Mas eu queria falar só mais uma coisa interessante. Está escrito de que Jesus, chegando no templo, encontrou vendedores, ele quebrou barraca e soltou pombas. Isso não é assim que está lá escrito. Ramatiz nos traz a história de que quando Jesus entrou em Jerusalém, a fama dele já estava espalhada por todo canto, e muita gente doente o procuraram, outros curiosos, enfim, formou-se uma multidão. E Jesus quis conhecer o templo de Jerusalém, quis entrar no templo. Ao entrar, imagina, aquela multidão indo atrás, todo mundo querendo tocar em Jesus, o povo pisou por cima das barracas, quebrou, derrubou tudo e tal. E aí o pessoal atribuíram a Jesus o fato do povo ter derrubado as coisas, porque quando começou a derrubar, as pessoas se revoltaram e começou uma briga. E aí os vendedores vão a Jesus. Aí Jesus diz, olha, aí diz aquela frase: aqui é uma casa de oração, e vocês transformaram essa casa num covil de ladrões, num lugar de roubo, de negociação. Não é para isso aqui. Mas não foi ele que fez isso. Por quê? Alguém que é amor, como Cristo, que trouxe essa mensagem, iria se prestar ao papel de quebrar, de derrubar tudo, de usar de violência? Tem sentido isso? Então veja, a gente precisa refletir sobre mínimos detalhes, para que a gente tenha essa fé raciocinada, e não de repente acreditar no fantástico, no mirabolante, numa coisa que, lógico, na época foi necessário, porque se os evangelistas não tivessem escrito essas coisas dessa forma, ninguém acreditaria. Foi um homem comum, então, entende? Então precisava passar a visão de que Jesus era corajoso, porque chegou lá e quebrou as barracas, porque as pessoas que vendiam lá eram com consentimento dos doutores da lei, protegidos dos doutores da lei, porque pagavam aos doutores da lei para poder vender lá. E ninguém tinha coragem de enfrentar, sabia que era errado, mas não dizia nada. Aí quando atribuíram isso a Jesus, passaram a visão de que Jesus era alguém corajoso. Então sempre esses escritos tiveram essa lógica. E aí Ramatiz vem explicar em detalhes, e ele diz, submeta a lógica.
como Kardec faz, e veja se tem sentido. E assim a gente vai alcançando essa fé raciocinada. Certo? Só para finalizar aqui, tem umas perguntas que a gente não vai passar por isso, mas eu quero sugerir que a gente leia A Palavra da Cruz, do livro Fonte Viva de Emmanuel. Vai falar mais um pouco. É Emmanuel falando disso que eu estou falando aqui, na linguagem de Emmanuel, em cima do comentário de Paulo, quando ele diz que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E ele descreve isso, esse caminho até a cruz. Tá bom? Agradeço pela oportunidade e chegamos no nosso horário, né? Queremos agradecer ao nosso irmão Geneildo por uma palestra maravilhosa e dizer que ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui e que possam retornar novamente à nossa casa. As nossas atividades no centro estão sendo realizadas apenas nas segundas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, uma segunda-feira, somente 1 hora, e na outra segunda-feira, o estudo do Evangelho. Na sexta-feira, continuamos com o programa na Rádio Triunfo FM, às 17h25. Pedimos que todos que desejarem assistir, toda semana colocamos no nosso grupo, também através do YouTube e no Instagram do nosso centro, e está lá o endereço para que possam também assistir. Na segunda-feira temos a vibração para os trabalhadores da casa, aqui no nosso centro, onde as pessoas que nos visitam podem colocar seus pedidos de orações na caixinha. Inclusive, se alguém desejar colocar, nós vamos deixar a caixinha ali no final. E é isso. Teremos logo em seguida a prece, o passe coletivo. Pedimos à nossa irmã Anunciada que proferirá o passe coletivo, que faça também a prece final. Vamos fechar nossos olhos e pedir a presença dos amigos espirituais que estiveram presentes aqui neste recinto, pedindo que eles possam tocar em cada um de nós, fazendo-nos refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o Mestre Jesus. Que ponto estamos nos aproximando dele? Em que atitudes ainda estamos tão longe dele? Mestre Jesus, amigos espirituais, vinde sobre todos esses irmãos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, que toquem em nós com a vossa luz, com a vossa presença, com o vosso amor, que possam assim cada um de nós sermos tocados, sermos pessoas mais espiritualizadas, mais amorosas, e assim possamos seguir
o nosso caminhar com mais amor, sendo mais semelhante ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso destino, como Ele mesmo disse. Sede perfeito, como o Pai do céu é perfeito. E nós busquemos cada dia essa perfeição, essa melhora, essa reforma íntima, como tantos pontos foram vistos a respeito do nosso Mestre Jesus nesta tarde de hoje. Que a paz, que a harmonia, que o amor reine em cada um de nós. Que assim seja.